Olá, historianos! Eu sou Renata Leone e este é o canal Historiando pelo Mundo. E hoje eu vou falar para vocês sobre a Operação Dínamo, que foi um dos eventos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial e que ficou conhecido como o Milagre de Dunkirk, a retirada de Dunkirk, e que nós temos o filme do Christopher Nolan que chama Dunkirk, e eu vou aproveitar para falar para vocês também um pouquinho do filme. E você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho. E você que é historiano antigo do meu coração, não deixe de compartilhar, curtir, deixar comentários, perguntas, dúvidas, críticas e sugestões. Então vamos pro vídeo e roda a vinheta. Operação Dínamo, a famosa operação de retirada das tropas, né, que a gente fala dos aliados ingleses e franceses que se encurralaram na praia ali na costa da França. Dizem que o nome Dínamo foi dado porque a operação foi toda feita num castelo antigo que tinha, né, na colina lá de Dover, e tinha uma sala com um dínamo, né, que é aquele aparelhinho, né, que gera eletricidade. Tinha um aparelhinho velho lá e que eles deram o nome de dínamo, né, pode ser só, né, que também tenha sido um nome de código, mas enfim. A Operação Dínamo aconteceu do dia 26 de maio de 1940 ao dia 4 de junho, que foi a retirada final. E nessa altura da guerra, a gente pode dizer que o único país que compunha os aliados era a Inglaterra, porque a França já estava toda dominada, tudo dominado, aquela região com a Blitzkrieg, com a tática de guerra alemã, que começou com a invasão da Polônia, né, no dia 1º de setembro de 1939, quando começou a guerra. Então a tática de guerra que a Alemanha usava era a infantaria, tanques e aviões. Então era um rolo compressor, e com isso a Alemanha foi dominando tudo, foi um susto para todo mundo. Então dominou Bélgica, Holanda, a França, e nessa altura que estava a Operação Dínamo, a Alemanha estava quase chegando em Paris. Então assim, os franceses foram completamente dominados, encurralados, e a tentativa que a Inglaterra fez de ajudar, acabou que eles não conseguiram conter esse rolo compressor, e essa retirada acabou acontecendo como uma estratégia de se retirar, se recompor, para poder pensar num contra-ataque. Mas o que a gente tem que pensar é que foi um susto que aconteceu. A gente sabe muito bem que dali da costa francesa, já tem o Canal da Mancha, e rapidinho o Hitler chegaria na Inglaterra. Então o que a gente precisa saber sobre essa Operação Dínamo? Primeira questão: quem estava entrando e assumindo como primeiro-ministro era o Winston Churchill, porque o Neville Chamberlain, ele acabou tendo que renunciar por causa das atrapalhadas, ele acabou fazendo. Começou com o Acordo de Munique, né? Ainda em 1939, no começo, quando o Hitler exigiu os Sudetos, lembram, naquela região da Tchecoslováquia, ele falava: eu quero os Sudetos, se vocês não me derem os Sudetos, eu vou atacar a Tchecoslováquia. Aí foi lá o Neville Chamberlain tentar fazer um acordo com o Hitler, e o Hitler, sempre fazendo promessas falsas, falou: se vocês me derem o Sudeto, eu não invado a Tchecoslováquia. E o que aconteceu? Eles deram os Sudetos. O Neville Chamberlain chegou na Inglaterra com um papel falando: não vai ter guerra. Um pouco depois, vai lá o Hitler e toma a Tchecoslováquia inteira. Aí quando teve a invasão da Polônia e começa a guerra, logo em seguida o Hitler, além de ter invadido Bélgica, Holanda, ele também já foi lá para Dinamarca e Noruega, porque lá na Dinamarca e Noruega tinha minério de ferro, então o Hitler já queria deixar tudo dominado, e toda aquela parte também de saída, perto ali da Inglaterra. E os ingleses tentaram ajudar, né, ali na Escandinávia, mas a operação foi completamente um fracasso e fez com que o Neville Chamberlain renunciasse. E quando o Churchill assume, prestes a acontecer essa Operação Dínamo, o Hitler estava na sua Blitzkrieg ali, dominando, né, toda aquela parte ali da Europa, que a gente fala ocidental, então Holanda e Bélgica, chegando na França. E o Churchill assumiu com essa bomba, né? Mas ele tava com uma bucha na mão. O que ele ia fazer? E assim que ele assume, ele fala:
no momento, é óbvio que o que tinha que fazer era a retirada dos soldados, porque eles iam ser completamente mortos pelos tanques de guerra e a Luftwaffe, né, que era a força aérea alemã. Então o Churchill num primeiro momento falou, não, imagina se a gente vai fazer uma retirada, mas aí depois ele pensou melhor e viu que não ia ter jeito. Mas imagina só a situação do Churchill chegando nesse momento, né, que tá um desespero ali na França. Então eles começam a planejar essa operação de retirada e tem que ser uma coisa rápida, porque os soldados vão ser todos encurralados ali na praia. E então que essa operação Dínamo comece dessa retirada, que eles vão retirar esses soldados na praia de Dunkirk, né? Então que a gente fala Dunkirk em francês e Dunkirk em inglês, sei lá se eu falei certo, mas enfim. E aí então que o Christopher Nolan, dizem que ele estava fazendo uma viagem com a esposa dele em 1990 pelo Canal da Mancha, e ele começou a imaginar como é que tinha sido aquela operação. Então ele pensou que um dia ele iria fazer um filme, e ele realmente fez um filme, assim, filmaço, né, no sentido de guerra. É um filme, aqui a gente fala filme sensação, você parece que você está dentro da guerra, porque é um barulho tão infernal de toda aquela movimentação dos tiros e principalmente da aviação, né, que foi um embate entre a Royal Air Force, a RAF, contra a Luftwaffe naquela tentativa de retirar os soldados. Então o Christopher Nolan, ele fez um filme completamente assim fiel ao que aconteceu. Dizem que tem, né, os franceses não gostaram muito porque isso é verdade, eles dão destaque só para os ingleses, mas a gente tem que lembrar que 200 mil franceses também estavam nessa retirada e também conseguiram fugir, conseguiram vir, apesar da França ter completamente sido dominada. O exército francês foi completamente dominado pelos alemães, tanto que, né, quando acaba a Operação Dínamo em 4 de junho, 10 dias depois, os alemães vão ocupar a Paris, né? A França vai cair em poucos dias depois dessa evacuação. Então, assim, o que a gente tem que também pensar de importante que aconteceu e marcante nessa Operação Dínamo, né? O Churchill, sabendo que a praia ali de Dunkirk era rasa, não tinha como os grandes navios chegarem, né? Então ele pensou, vamos convocar todas as pequenas embarcações ali daquela parte, bem assim, ao sul da Inglaterra, perto do Canal da Mancha. Então ele convocou várias embarcações. Então no filme você vai ver várias embarcações de pescadores, tudo, foram todos numa frota só para retirar os seus soldados, né? E é quando também o Churchill faz aquele discurso assim célebre que ele fala, eu tenho dado para vocês sangue, suor, lágrimas e assim, e ele transforma, isso que foi uma jogada do Churchill, ele transforma uma retirada, que seria uma derrota, num triunfo, né? Agora teve uma ajuda inesperada. Adolf Hitler, a gente pensa, Hitler tá com faca e o queijo na mão, é só matar todo mundo lá que tá sendo encurralado na praia. Não se sabe por quê. Teve um general que falou que precisava dar um tempo, porque a Blitzkrieg foi um ataque em que os soldados não dormiam. Eles ficaram dias e dias sem dormir, atacando. Então o general, um dos generais dele, dizem que falou que precisava dar um descanso, e não se sabe por que o Hitler decidiu, então, quando estava tendo essa evacuação, o Hitler decidiu 24 horas parar o ataque com o Panzer, né? O nome aqui embaixo é o nome dos tanques alemães. Eu não vou conseguir falar para vocês, então eles reduziram para Panzer. Panzer é o nome dos tanques. Os tanques de guerra conhecidos. Então o Hitler mandou os Panzers darem um tempo de 24 horas e isso ajudou na Operação Dínamo, porque apesar de terem morrido muitos soldados, conseguiu evacuar e os ingleses conseguiram retirar 500 mil soldados, acho que foram 300 mil ingleses e 200 mil soldados franceses, e não se sabe até hoje, é um mistério, por que o Hitler mandou parar 24 horas. Primeiro, uma das dúvidas, será que ele queria pegar essa tropa também, dar um descanso para poder depois tomar Paris toda? Ou ele achava que mesmo parando, a Blitzkrieg era tão infalível que ia conseguir
impedir que os ingleses se retirassem. Ou também tem uma outra dúvida que fica no ar, se o Hitler estava pensando o seguinte: como o maior inimigo do Hitler era o Stalin, sempre foi o Stalin, o Hitler odeia os comunistas, sempre odiou os comunistas. Então, assim, por mais que ele tenha feito aquele pacto de não agressão com o Stalin antes da guerra começar, para deixar o Stalin quietinho lá, ele sempre na cabeça pensando no momento em que ele ia atacar a União Soviética. Então ele pensou que mostrando essa força para a Inglaterra pudesse fazer algum tipo de aliança, né? Talvez o Hitler quisesse fazer uma aliança. Só que o Churchill odiava o Hitler com todas as suas forças. Ele disse que ele não faria aliança de jeito nenhum com esse louco. Então a gente não sabe qual foi a decisão. Ou então, né? O Hitler era um péssimo estrategista, né? Que no final das contas muitas coisas vão acontecer na guerra que a gente pensa o que passou pela cabeça do Hitler que ele acabou agindo dessa maneira. Enfim. Então, como teve essa pausa, a retirada de Dunkerque foi uma retirada vitoriosa e o Churchill acabou se vangloriando e ele acabou se firmando, estabelecendo como o grande líder da Inglaterra, que estava neste momento sozinha, porque, como eu disse, a União Soviética estava quietinha no canto dela lá, porque ela fez o pacto com o Hitler, e os Estados Unidos estava onde? Estava quietinho no continente dele, falando que eles que se matem lá na Europa, porque eu estou aqui e eu não vou me meter. O povo não queria que os Estados Unidos entrassem na guerra de jeito nenhum, e então, neste momento, 1940, a Inglaterra estava sozinha. E aí, após essa retirada de Dunkerque, da Operação Dínamo, vai acontecer a famosa batalha aérea entre Luftwaffe e Royal Air Force, que vai ser a Batalha da Inglaterra. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar com os amiguinhos, as pessoas que gostam de história. E eu vou começar a fazer uma série de vídeos sobre as grandes batalhas da guerra, porque a Segunda Guerra Mundial foi um evento tão grandioso que daria para você ficar um dia inteiro falando de todos os detalhes, de todas as coisas que aconteceram. E assim, 2, 3 aulas só não dá para você falar tudo. Então eu achei interessante, né? Espero que vocês comentem o que vocês acharam, de falar sobre cada batalha, de momentos marcantes que tiveram, né? E é isso que eu vou fazer a partir de agora, falar um pouquinho de cada batalha, de cada evento, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial. E espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Um beijo para vocês.